Oi, gente! Olha eu aqui de volta, agora para falar do poder que o voto tem. Em 15 de novembro, votaremos para prefeito e vereador nas eleições chamadas municipais. Se lembram que falamos que o Brasil está dividido em 3 esferas para facilitar o andamento da coisa toda? Federal, estadual e municipal. Então, prefeitos e vereadores trabalham dentro da esfera municipal, que é a esfera que mais se aproxima do cidadão e é a que tem a competência para gerir o que é mais imediato para nós, como creches, escolas, postos de saúde, iluminação, o trânsito, acessibilidade, acolhimento das pessoas em situação de rua, recolhimento do lixo, cuidado com os animais e muito mais. Se lembram também que eu disse que conversaríamos sobre os 3 poderes? Então, finalmente chegou a hora. Falar dos 3 poderes vai nos ajudar a entender o papel desse monte de cargo aí que a gente elege. Vamos lá! Cada uma das 3 esferas, federal, estadual e municipal, está dividida em 3 poderes, independentes, mas interligados. São eles: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo tem a função de administrar, prestar serviços e executar políticas públicas. O legislativo tem a função de elaborar leis e ficar de olho no trabalho do executivo. O judiciário tem a função de colocar tais leis em prática, solucionando conflitos, como um vigia da Constituição. Então, como fica essa divisão? Quem faz parte do executivo são os prefeitos na esfera municipal, os governadores na esfera estadual e o presidente na esfera federal. Então, cada um vai administrar, prestar serviços e executar políticas públicas nas esferas correspondentes. E são essas pessoas que a gente chama de governantes. Eles governam os municípios lá das prefeituras, governam os estados lá do governo dos estados e o país lá da presidência. E quem faz parte do legislativo? Os vereadores na esfera municipal, deputados estaduais na esfera estadual e senadores e deputados federais na esfera federal. E aqui a mesma coisa, cada um vai elaborar leis e ficar de olho no trabalho do executivo, ali do seu quadrado, ou esfera. Essas pessoas a gente chama de representantes, porque são elas que representam, ou deveriam representar, os interesses da população. Os vereadores lá das câmaras municipais, os deputados estaduais lá das assembleias legislativas e os deputados federais e senadores lá do Congresso Nacional. Deputados na Câmara dos Deputados e senadores no Senado. E qual a diferença entre os dois? Os deputados representam os interesses da população, por isso ficam na conchinha virada para cima, poder que vem de baixo para cima. E os senadores representam os interesses dos estados, e por isso ficam na conchinha virada para baixo, o poder que vem de cima para baixo. E além de legislar, eles também revisam as propostas aprovadas na Câmara dos Deputados. E quem faz parte do judiciário? Os juízes de primeiro grau, que julgam casos da primeira instância lá nos fóruns da esfera municipal. Os desembargadores que julgam os casos não solucionados nesses fóruns e que então vão para a segunda instância, nos tribunais de justiça na esfera estadual. E os ministros que julgam casos que não foram resolvidos na segunda instância e vão para a terceira e para a quarta instâncias, dos tribunais superiores na esfera federal. Só que nestes a gente não vota, eles são nomeados ou indicados. Quando uma pessoa assume um cargo público, ela leva uma galera com ela. Quando é para o legislativo, é uma galera pequena, são basicamente assessores. Agora, quando é para o executivo, a galera é maior. Por exemplo, o presidente nomeia pessoas para ocuparem aquela porrada de ministérios. Os governadores, a mesma coisa, só que para as secretarias. O ideal seria que a pessoa que vai assumir o Ministério da Educação entendesse de educação, assim como aquela que vai assumir a Secretaria da Saúde entendesse de saúde. Mas tá aí um dos motivos pelos quais precisamos escolher com consciência, porque acabamos elegendo indiretamente muitas outras pessoas. Falando sobre eleger, o sistema eleitoral brasileiro é um conjunto de sistemas eleitorais utilizados no Brasil para eleger representantes e governantes, e é definido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Eleitoral de 1965. Estes 2 documentos definem 3 sistemas eleitorais distintos, que são pautados pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. O primeiro deles é o sistema majoritário absoluto, para elegermos presidente, governadores e prefeitos. A gente elege um presidente,
27 governadores, um para cada estado, e, em média, 5.570 prefeitos, um para cada município, que ficarão nos cargos por 4 anos. As eleições majoritárias em 2 turnos buscam eleger governantes que possuem apoio da maioria da população. As pessoas votam no candidato escolhido e ganha aquele que tiver mais votos. Mas, para que eles se elejam no primeiro turno, precisam ter 50% dos votos válidos, mais um. Votos válidos são todos os votos desconsiderando-se os brancos, que é quando você aperta o botão branco da urna e confirma, e nulos, que é quando você digita um número que não pertence a nenhum candidato. Se ninguém atingir este percentual, temos o segundo turno, e aí vence quem tiver mais votos. Com exceção para o caso de eleições para prefeito em cidades com menos de 200 mil eleitores, que aí utiliza-se o segundo sistema, que é o majoritário simples, tem só um turno e vence quem tiver mais votos. Neste mesmo sistema, elegemos também os senadores. Aqui, a gente elege 3 senadores para cada estado, então são 81 senadores que ficarão no cargo por 8 anos. Mas, como as eleições acontecem de 4 em 4 anos, em uma eleição a gente elege 1 e na outra 2, então meio que se cria um esquema de rodízio para ocupar as 3 cadeiras de cada estado. Em 2018, elegemos 2, então em 2022 elegeremos apenas 1. E aqui também se utiliza o sistema majoritário simples. Vencem os 2, ou o senador, mais votado de cada estado. Assim de primeira. Depende se é ano de votar em 1 ou de votar em 2. O terceiro sistema é o proporcional, para elegermos vereadores e deputados. Esse sistema busca eleger legendas e agendas específicas que tenham maior apoio da população. Aqui a gente elege uma galera desse pessoal. São mais de 1.500 deputados e mais de 57 mil vereadores. Mas como? Tudo depende do número de habitantes dos municípios, no caso dos vereadores, e do número de habitantes dos estados, no caso dos deputados. Cada lugar recebe um número de cadeiras proporcional ao número de habitantes. Se um lugar tem 1.000 habitantes e recebe 10 cadeiras, um lugar com 2.000 habitantes receberá 20 cadeiras, e assim por diante. Aí, cada cadeira será ocupada proporcionalmente pelos partidos, de acordo com o número de votos que receberem. 50% da população daquele lugar, das 10 cadeiras, votou em candidatos do partido A. O partido A ocupará, então, 5 cadeiras. 30% da população votou em candidatos do partido B. Então, o partido B ocupará 3 cadeiras. 20% da população votou em candidatos do partido C. Então, o partido C ocupará 2 cadeiras. E aqui a gente pode tanto votar em um candidato quanto na legenda. Eu voto na legenda quando eu digito o número do partido e confirmo, que aí eu estou dizendo que eu não me importo com quem vai ocupar a cadeira, contanto que seja alguém do partido. E quem vai sentar lá, afinal? Bom, a gente começa computando os votos válidos, porque brancos e nulos não servem para nada. É como se você não tivesse votado. De todos os votos computados, 1.000 são válidos e existem 10 cadeiras para serem ocupadas, por exemplo. Então, para um partido ocupar uma cadeira, primeiro ele precisa atingir o quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos, que no caso aqui seria 100 votos, total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. O partido A recebeu 500 votos, somando os votos em legenda e os votos nos candidatos. Os 5 mais votados do partido ocupam essas cadeiras. Importante! Para que um candidato ocupe a cadeira, ele precisa ter recebido pelo menos 10% do número de votos do quociente eleitoral. Aqui no caso seriam 10 votos, porque às vezes um candidato sozinho acaba conseguindo várias cadeiras para o partido e leva consigo candidatos que nem foram tão bem assim votados. É meio que para evitar esse tipo de coisa. Então aqui, nosso voto tem 2 funções. Primeiro, conseguir cadeiras para o nosso partido e segundo, elevar o nosso candidato para a disputa dessas cadeiras que o partido ganhou. E se você vota na legenda, você só está conseguindo cadeiras, entende? Não está necessariamente decidindo quem sentará lá. Por isso, o ideal seria que a gente escolhesse uma pessoa. Bem simples, não é? Para o nosso bem, é melhor que a gente comece a achar esse tipo de coisa simples. Porque como a gente conversou lá no começo, eu mega desconfio que o negócio fica complicado para afastar mesmo a gente, sabe? Aí a gente não se importa, a gente não se mete e eles continuam fazendo o que querem com o nosso destino e o destino do nosso país. Esse sistema de voto proporcional acaba colocando todo mundo no debate.
Ele meio que tem a intenção de refletir a vontade do povo lá no legislativo. Diferente do sistema majoritário que acaba excluindo aquela parcela da população que não votou no candidato eleito. Aqui, os representantes estarão lá em proporção às nossas escolhas. No majoritário, vale a escolha da maioria dos votos válidos, que nem sempre é a maioria da população. E aí, a parcela da população que não votou no candidato eleito acaba não sendo representada pela sua agenda. Veja, no segundo turno das eleições de 2018, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, foi o vencedor, escolhido por 57,7 milhões de brasileiros, e Fernando Haddad, do PT, foi a opção de outros 47 milhões. Dos 147,3 milhões de eleitores brasileiros, mais de 11 milhões votaram em branco e nulo, e 31 milhões de brasileiros se abstiveram e não exerceram seu direito de escolha. Ou seja, mais de 42 milhões de eleitores não escolheram um dos dois candidatos para ser o 38º presidente eleito democraticamente pelo país. Este número expressa desconfiança e descrédito com relação à política e às mudanças. Jair Bolsonaro não é a escolha da maioria. Para ser, ele precisaria ter mais de 73,7 milhões de votos. Mas ele está lá. E o que podemos concluir? Que anular o voto, votar em branco ou não votar, não é a melhor forma de demonstrar a nossa insatisfação. Não é a melhor forma de protesto. Porque quando você vota branco ou você vota nulo, o seu voto é descartado. Porque quanto menos a gente vota, menos a gente tem voz. E quanto menos a gente tem voz, menos representada a gente vai ser. Porque quando você não vota, literalmente a sua opinião não conta. E é isso mesmo que a elite corrupta que está lá no poder quer. Que a gente não vote, para que as coisas se mantenham exatamente como elas estão. Você acha que está se rebelando, mas não. Você só está fazendo um grande favor para eles. Vamos lá. Voto é um direito ou é um dever? É comum as pessoas atribuírem o voto como ele sendo um dever, por ele ser obrigatório no Brasil. E tudo que é obrigatório é chato pra caramba, né? Entretanto, quando temos dúvidas se algo é um direito ou é um dever, é importante olharmos para a história. Senta que lá vem a história. Até 1932, as mulheres não podiam votar. Após esse ano, as mulheres podiam votar. Entretanto, as que eram casadas precisavam de autorização do marido. No século passado, tivemos 2 regimes autoritários que tiraram o voto da população. O primeiro foi o Estado Novo, de Vargas. O segundo foi a ditadura militar. Durante a ditadura militar, foi-se tirando aos poucos nosso direito de voto. Nos 4 primeiros anos, ainda votávamos para cargos legislativos. Nos últimos 10 anos, só votávamos para senadores e prefeitos, exceto em capitais. Embora o voto seja obrigatório, é importante termos ciência que nem todos, ao longo dos anos, tiveram acesso ao voto. Por isso, acreditamos que é muito mais um direito do que um dever, porque para ser conquistado teve luta de muitas pessoas e custou muitas vidas. Uma forma de protesto muito eficiente seria a renovação política, que seria a gente votar em quem realmente nos representa, já que estamos numa democracia representativa, em quem representa as nossas ideias, os nossos interesses e não os interesses próprios. Só assim a gente consegue mudar alguma coisa, consegue furar essa bolha de privilégios em que eles vivem. Só assim teremos um Congresso que realmente reflita a população brasileira, ou seja, que tenha menos homens brancos, ricos e velhos. As mulheres são maioria populacional, por exemplo. Quantas somos lá no Congresso? 9,9%. Os negros são maioria populacional também. Quanto eles são lá? 20%. Os empresários somam 1,9% da população do país. Qual o percentual de empresários no Congresso? 43%. Tem coisa errada aí. Quem está lá decidindo pelos direitos da comunidade LGBTQIA+? A bancada evangélica. Então, nas últimas eleições, a gente votou para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. Se eu te perguntar para quem você votou para presidente ou para governador, muito provavelmente você se lembrará. Mas se eu te perguntar para quem você votou para senador
ou para deputado estadual ou federal, muito provavelmente você não saberá responder. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 2 semanas antes das eleições de 2014, 70% dos eleitores não sabia em quem iriam votar para deputado federal. E semanas depois das eleições, 46% não se lembrava mais em quem tinha votado. Agora, quando perguntados em quem votou para presidente, apenas 1% não se lembrava mais. Por quê? Porque a gente só se importa com o executivo, presidente, governador e prefeitos. Porque acreditamos que são eles que mandam no rolê todo, que eles são os cargos mais importantes do nosso país. Será? Sabe o legislativo? Que são os últimos em quem a gente vota e os primeiros que a gente esquece? Pois bem, além de legislar, eles têm o poder de, por exemplo, tirar um presidente do poder. Lembra da Dilma? Daquela votação super esquisita? Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por todos os corretores de seguros do Brasil. Pelos militares de 64. Quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Deus tenha misericórdia dessa nação. Os deputados gritavam: pela minha neta, pelo meu cachorro, por Deus. Que Deus? O seu, o meu, o deles? O Estado não deveria ser laico? Então, né? Era por tudo, menos pelos interesses da população, que foi quem nos colocou lá. Não há projeto que não passe pelo legislativo. Então, um presidente nunca conseguirá fazer as coisas que ele quer se ele não tiver o apoio da Câmara. Pode ser que a gente não dê a devida atenção ao legislativo porque a gente tem em mente aquela ideia de que lei é aquela coisa chata, aquele texto enorme, complicado, mas assim, são as leis que geram os nossos direitos. Se teremos educação, saúde, lazer, é o legislativo quem vai decidir. Os deputados também podem abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar crimes de corrupção. Eles aprovam orçamentos, sabe? Quanto dinheiro vai para cada área? Saúde, educação, então, eles decidem. Eles podem, inclusive, mudar a nossa Constituição. Os senadores, por exemplo, aprovam ou não as nomeações para cargos, como ministros dos tribunais superiores, já feitas pelo presidente. Então, gente, não tem como a gente querer um país melhor se a gente não prestar atenção no legislativo, se a gente não votar consciente nessas pessoas, porque quem coloca eles lá somos nós. Tá, eu entendi que eu preciso votar com consciência, que o poder do povo se materializa pelo voto, que precisamos de representantes que realmente nos representem e que eu preciso super prestar atenção no legislativo, porque são eles que mandam no rolê todo. Votei. Pronto. É só isso? Que fácil é exercer a cidadania? E depois das eleições? Democracia é o governo do povo. Então, para que ela faça sentido, a gente precisa que o povo participe. Tá, mas e além de votar com consciência? O que mais eu posso fazer? Você foi lá, pesquisou sobre os partidos políticos, os estatutos históricos, as principais bandeiras e ideias, as lideranças, escolheu aquele que mais se aproxima do seu posicionamento ideológico, aquele que traz as pautas mais importantes para você, aquele que se propõe a resolver questões de maior relevância para o seu município, conferiu como os parlamentares do partido votaram em pautas legislativas durante seu mandato, foi lá, pesquisou os candidatos para esta eleição, assistiu entrevistas desses candidatos realizadas fora do período eleitoral, escolheu aquele que fez propostas compatíveis com o cargo e com o que você anseia e votou. E quem garante que as promessas serão cumpridas? Quem fiscaliza se o trabalho dessas pessoas está de acordo com as promessas de campanha? Quem faz este controle social? O povo. Pelo menos deveria ser. Você escolheu essa pessoa para te representar. Você não fica nem um pouquinho curioso para saber se realmente ela está te representando ou não? Quando você contrata algum tipo de serviço, por exemplo, um encanador para refazer o encanamento da sua casa, você vai conferir se o serviço foi prestado conforme os combinados só daqui a 4 anos? Não, né? Você vai acompanhar o andamento da coisa toda. Então, por que não fazemos este acompanhamento quando elegemos um político?
Aí você me pergunta, tá, mas como eu faço isso? E eu te respondo, por meio de ferramentas de participação social. Eu vou mostrar aqui alguns aplicativos e vocês vão ver como é moleza participar do governo do nosso país. Aplicativos, isso mesmo, olha só que moleza. O coronavírus não será uma desculpa. O primeiro deles é o Meu Deputado. Este aplicativo pega dados do Portal da Transparência, que é um site onde o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado. E aí, esse aplicativo coloca esses dados de uma forma menos complicada de entender aquele monte de números. Ele mostra os gastos mensais de cada um dos mais de 500 deputados federais, mostra as presenças deles nas sessões da Câmara, mostra como eles votaram nos projetos de lei, se foram contra ou a favor. Lá também encontramos o e-mail dessas pessoas, caso a gente queira dar uma pressionada básica. Esse aplicativo ajuda na escolha do voto também, porque tem uma galera que se candidata que já exerce uma função no governo. Então você pode analisar o que e se a pessoa fez alguma coisa. Um outro aplicativo é o Poder do Voto. Além de você acompanhar como estão sendo votadas as principais leis e projetos pelos deputados e senadores eleitos, o aplicativo ainda tem a funcionalidade Me Representa, em que você responde a importante pergunta: quais deputados ou senadores votam igual a mim? E aí, tcharam! Você conhecerá os seus METs do Congresso. Este aplicativo também nos ajuda na escolha do voto, porque em geral só se elege quem é visto. E se a gente se ativer apenas às propagandas políticas, elegeremos só aquelas pessoas que têm grana para fazer uma super campanha. E nós já sabemos quem essas pessoas representam, não é mesmo? O aplicativo nos apresenta outras possibilidades. E tem ainda um outro que nos auxilia no exercício da cidadania, que é o Colab. Viu uma lixeira quebrada na rua? Tropeçou num buraco na calçada? Percebeu que tem lixo acumulado na esquina? É só tirar uma foto, adicionar os detalhes na descrição e publicar. Quando você postar, você recebe um e-mail informando se a prefeitura atende na sua cidade. Caso sim, a equipe da prefeitura irá encaminhar sua demanda para o setor responsável e você terá as respostas diretamente pelo aplicativo, até a resolução. Viu como é simples? Lá você também pode avaliar serviços, dar sugestões e participar de consultas públicas, tudo direto do seu celular, de onde você estiver. E se mesmo assim você não se animou a participar do governo do seu país, tem uma forma mais fácil ainda. Seguir a Rose do Twitter, simples assim. A Rose participa da Operação Serenata de Amor, que analisa os gastos públicos e verifica se tem alguma coisa ali com indícios de corrupção. Ela analisa cada pedido de reembolso, de cada deputado ou senador, e se houver algo estranho, ela faz um tweet denunciando. Tem como participar, certo? Quanto mais conhecermos formas de participar, mais participaremos das decisões do nosso país, o ano todo, não só nas eleições. Sem esse tipo de acompanhamento, corremos o risco de manter um parlamentar que não nos represente. A gente precisa sim votar direito, mas também precisamos cobrar de quem está lá, pressionar essas pessoas para que elas não façam mais as coisas esquisitas que elas têm feito. A gente precisa se apropriar da política, da nossa política. Ela é nossa, sempre foi. E os maus políticos ou aproveitadores que estão lá no poder sabem disso e morrem de medo dessa informação. Bora?